Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda sequência de movimentos do MOST, que é a sequência de movimentos controlada, ou ABG-MXIA. Bora lá? Muito bem, pessoal, então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez vamos falar aqui sobre a sequência controlada, o movimento controlado do MOST, tá? Que é a segunda sequência de movimentos aí disponível na metodologia, tá? Muito conhecida como com essa abreviação aqui, ó, ABG-MXIA, tá? Mas antes da gente iniciar, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu joinha, seus comentários aí, tá bom? Compartilha com seus amigos aí, a quem possa interessar, tá joia? Isso vai ajudar esse material a chegar a mais pessoas e vai fortalecer o canal aqui pra gente continuar postando material aí pra vocês, tá joia? Bom, eu vou chavear aqui pra tela aqui. Preparei como sempre uma sequência de slides, tá? A sequência de movimento controlado, né, ou a sequência controlada, ela é de um pouquinho diferente da sequência inicial do MOST, tá? Ela tem essa construção aqui, ó, tá? Então, como sempre, o primeiro grupo de letras aqui representa o fato de pegar um objeto e ganhar controle, né? Então, pegar e ganhar controle. Aí, em seguida, tem MXI, tá? Que é mover um objeto, processar, né, o tempo de processamento e o alinhamento que é necessário fazer nesse objeto, tá? E em seguida, retorno à posição de origem, tá bom? Então, essa tabela, né, do movimento controlado, ela tem aqui 3 colunas apenas, né, já que os índices A, B, G e P foram definidos na tabela de movimento geral, tá? Então, para esses índices aí, os valores continuam os mesmos, tá? A, B, G e A, aí, o que muda aqui é somente o M, o X e o I, tá? O M representa um movimento controlado, tá? O X representa um tempo de processamento não manual, tá bom? Se você colocou a peça numa máquina ou submeteu para um processamento automático, tá? Esse é o tempo que vai representar. E a letra I representando aqui o alinhamento de um objeto, tá? Então, são essas 3 colunas aí. Nós vamos detalhar aí nos slides seguintes o que cada um deles significa, tá? Mas só para dar um overview aqui, a coluna M, ela se divide em 2 colunas, né? Que é puxar, empurrar e girar, né? E também um movimento de manivela, tá? Giro de manivela com a mão, tá bom? Então essa é a subdivisão aí que tem a tabela MOST para o índice, para o subtrabalho M, tá? E aí, logicamente, né, à medida que o índice vai avançando aqui, vão sendo obtidas as descrições, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos slides também, tá? Tempo de processamento, né? Que ela é graduada aqui em 0,5 segundos, né? Meio segundo, 1 segundo e meio, 2,5, 4,5 e 7, tá? E se você olhar uma tabela suplementar que existe na literatura, você vai encontrar valores maiores do que 7 segundos de processamento também, tá? Eu vou mostrar essa tabela nos slides seguintes aí, tá? E o alinhamento, né? A coluna de alinhamento, ela é baseada em quantos pontos você precisa alinhar o objeto para que ele esteja alinhado. Então, se com um ponto eu consigo determinar a posição do objeto, então é o índice 1. Se com 2 pontos, é o índice 3. E com 2 pontos maior do que 4 polegadas ou 10 centímetros, é o índice 6. Tá? O índice 10 é usado raramente, é muito mais utilizado o índice 16 aqui, que é um alinhamento de precisão, tá bom? A tabela também tem valores estendidos, tá? Então você encontra valores estendidos aqui para outros tipos de trabalho na tabela, tá? Então, ó, esses aqui são valores estendidos para movimento de manivela, valores estendidos para puxar e empurrar, alinhamento de objetos não típicos, tá? Alinhamento de maquinário, né? Ferramentas de maquinário aí. Então tudo isso você encontra na tabela MOST aí, tá? Bom, agora eu vou passar aqui os slides para a gente detalhar um pouquinho cada um deles, né? Como eu já expliquei, né? O M significa movimento controlado e abrange todas as manipulações de objetos ao longo de um caminho guiado, tá? Então, esse índice aqui vai modelar
esse tipo de movimento aí. A letra X representa o tempo de processamento, né, ou a parte de um trabalho que é controlado por máquinas ou processos e não por uma ação manual. Tá? Então, por exemplo, a usinagem automática, né, o processamento automático aí de uma peça, de um produto, né, é contido nesse tempo aí, tá bom? E o alinhamento refere-se às ações manuais necessárias, né, após o movimento guiado ou no final do tempo guiado, para colocar um objeto numa posição desejada. Tá? Então todos eles são detalhados aí nessa sequência de movimento que é o ABG, MX e A aqui do MOST, tá? Então essa sequência aqui. Vamos lá, então vamos falar primeiro aqui sobre o índice M, né? Ele compreende todos os movimentos, né, de objetos ao longo de uma trajetória, né? E essa trajetória ela tem que ser guiada. Então tem aqui um exemplo, tá, da porta deslizando aqui, né, sobre um trilho, né, ou do giro de uma manivela, né? Ele também é um movimento controlado aqui pelo engaste aqui, né? Então são tipos de movimentos controlados, tá? Eles possuem guia, possuem como se fosse uma guia, tá? Então ele em inglês é descrito como push, pull, turn, mas puxar, empurrar, puxar e girar, né? Sempre que um objeto está pivotado em algum ponto, tá? Então, por exemplo, a porta ela fica sempre pivotada ali na dobradiça, né? Então, sempre que um objeto está pivotado, ele só precisa ser girado, né? Então, vai cair nessa coluna aqui. Do contrário, né, você tem também o movimento de manivela, que a gente chama, em inglês é crank, né, que consiste em mover um objeto em um caminho praticamente circular, tá? Que é esse caso aqui, ó. É um movimento circular aqui na manivela, né? Então cai nessa coluna aí, tá? Tem alguns valores lá na tabela com relação principalmente ao giro de manivela, né? Ele é uma volta, 2 voltas, ele é baseado no número de voltas que você vai dar em torno do eixo aqui, tá? E esse movimento aqui é baseado na resistência, tá? Nós vamos ver isso aqui agora. Então, para o índice M, ó, ele tem aqui algumas definições quando você usa o índice 1, né? Para distâncias de deslocamento menores ou iguais que 12 polegadas ou 30 centímetros, tá? Ou seja, o deslocamento do objeto é feito com o movimento dos dedos, mãos, pés e não deve exceder 12 polegadas ou 30 centímetros de distância de uma posição a outra aí, tá? A gente usa também o índice M1 quando é o uso de um botão, um interruptor ou uma maçaneta, tá? Abrir porta, acionar o interruptor, né? Apertar um botão. Utiliza o índice M3, né, quando a distância é maior que 12 polegadas ou 30 centímetros. Também quando oferece resistência ou precisa de alto grau de controle, tá? Se tiver fricção, né, se o movimento do objeto tiver atrito com algum outro corpo, parte, ou se o peso do objeto for grande, utiliza o índice M3. E se também precisa ser feito, né, esse movimento controlado com alto grau de controle. O que significa alto grau de controle? Você precisa posicionar o objeto com bastante cuidado para não tocar em algum lugar ou para não fazer nenhum dano, né, de qualidade no objeto, tá bom? Então isso torna o movimento mais lento e é por isso que ele recebe o índice 3 aí, que é um alto grau de controle, tá? O movimento também, se ele precisar ser feito em 2 estágios, né, a uma distância menor do que 24 polegadas ou 60 centímetros, tá? Ele também recebe o índice M3, tá bom? O que significa o movimento de 2 estágios dentro de um raio de 60 centímetros? Significa que o objeto precisa ser movido em 2 direções, tá? 2 etapas ou 2 direções. E se esse movimento, né, de 2 direções aí tiver um campo de movimento maior do que 60 centímetros ou 24 polegadas e ainda assim for 2 estágios, recebe o índice M6, tá? Para M10, tá, o movimento precisa ter de 3 a 4 estágios, tá? Se mover aí em 3 ou 4 direções, tá bom? Então esse é uma referência aí, o uso do índice M para movimentar objetos com a mão, tá bom? Sempre, né, tomando como base algum batente ou guia aí, tá joia? Agora existe também o movimento M, né, da coluna M para manivelas, que é o crank.
Então, se você for utilizar, né, se a manivela que o operador está manuseando der apenas uma volta, né, então você usa o índice M3. Se forem 2 a 3 voltas, M6, 4 a 6 voltas, M10 e 7 a 11 voltas, M16. Para valores maiores do que 11 voltas, você encontra lá na tabela, né, valores estendidos para o índice aí também, tá bom? Agora vou falar aqui sobre o índice o índice X, né, que é o índice de processamento, ó, tá? Que é essa letra X aqui, né, que representa a parte do trabalho ali na sequência de movimentos, né, que é controlado por um processo, uma máquina e não por ações manuais. Por exemplo, o tempo que leva para fazer o parafusamento com uma parafusadeira, né, o tempo que leva para furar com uma furadeira e tudo mais, né? Existem vários processos aí que você posiciona a peça, né, movimenta a peça com um movimento controlado, alinha, e depois é a máquina que atua na peça e em seguida a peça está liberada. Então é nesse sentido aí, né? Então o índice, né, X aqui, na tabela, no cartão MOST você vai encontrar até 16, né? Mas existem valores estendidos, ó, tá? Para maior tempo de processamento. Então aqui tem o índice, por exemplo, o índice X1 equivale a meio segundo, X3 1.5, tá? X6 vale 3, o 10 vale 4,5, o 16 vale 7 segundos e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? E aí vai aí até 65 segundos, até um pouquinho mais que um minuto aí, tá? Até 1.10 minutos aí. Então esse índice aqui simplesmente qual é o tempo que fica em processamento sem ser pelas mãos aí do operador, né? Tempo de processamento de máquina. Você encontra aqui o equivalente em segundos o índice aqui, ou vice-versa, né? E atribui aí para a sequência de movimento controlado que você está estudando, tá bem? E por último, né, a questão do alinhamento, né, que é o índice I aqui, tá bom? Então ele se refere às ações, né, manuais que acompanham o movimento controlado, ou no final ou no começo, né, da atividade. E esse valor temporal aqui de alinhamento, ele leva em conta o seguinte, tá? O foco dos olhos do ser humano, tá? Ele é baseado num campo de visão, né? Então você tem um campo de visão, tá? Baseado aqui nos olhos de uma pessoa, tá? Horrível esse olho aqui, eu sei, mas isso aqui não pode ser maior do que 10 centímetros, tá? Se for menor que isso, tá? Menor do que 10 centímetros, você consegue alinhar 2 pontos, tá? Se for maior, você vai precisar de movimentos adicionais para fazer alinhamento, movimento da cabeça e das mãos, tá? Para conseguir fazer o alinhamento. Então imagine, tem aqui as referências para a gente consultar. Você usa o índice 1 quando você só precisa alinhar uma peça em relação a um ponto específico, né? Uma vez que o movimento controlado foi feito, o objeto está alinhado em um ponto, ele precisa ser alinhado em um furo, por exemplo, né? Ou em um batente. Agora, se o alinhamento precisa ser feito em 2 pontos, tá? E esses 2 pontos estão a menos de 4 polegadas ou 10 centímetros de afastamento, tá? Você usa o índice I3, tá bom? Se for maior do que 4 polegadas ou 10 centímetros, usa o I6, né? Porque você vai precisar de um movimento adicional, né, das vistas, dos olhos, então vai perder um pouquinho mais de tempo aí para poder posicionar o objeto em 2 pontos distantes, né? Distantes de mais do que 10 centímetros aí. Você vai precisar mexer a cabeça para enxergar os 2 pontos aí. E usa o I16 quando é um alinhamento de precisão, tá? São vários pontos, são mais do que 2 pontos, né? 3 ou mais pontos. Eles estão mais distantes, né, do que 10 centímetros de afastamento, né? Estão bem distantes, então você usa o I16, tá bom? E também existem outros tipos de alinhamento, tá? Então, para operação de usinagem, por exemplo, né, alinhar uma peça de trabalho é o I3, alinhar uma escala ou graduação é o I6, alinhar um indicador I10, alinhamento de objetos não típicos, alinhar um objeto contra um batente, né, você usa o I0, tá? Ele passa a ter valor 0. Tem o batente, você não precisa ficar alinhando, né? I3 é um ajuste em um batente,
tá? Então você precisa ajustar ele numa posição correta em um só batente, né? Em um só lado. 2 ajustes em um batente ou um ajuste em 2 batentes. Agora, se a peça precisa ser encaixada, por exemplo, em cima e na direita, né? São 2 batentes, então você usa o I6, tá? E se forem necessários 3 ajustes aí, né? Em um batente ou 3 batentes, uma linha demarcada, você usa o I10, tá bom? Então são dicas aqui de uso, né? Na tabela Most você vai encontrar essas mesmas referências aí, tá bom? Então tem aqui alguns exemplos, ó, que eu coloquei. Então quando você vai fazer o alinhamento só de um ponto, tá? Por exemplo, alinhar o furo dessa peça aqui com essa peça aqui, tá? Bem simples, é um ponto só, tá dentro do campo de visão, o índice é 1, tá? Então nota que aqui é preciso alinhar essa peça com esse furo e esse furo aqui com esse furo aqui, tá? Essa distância aqui provavelmente é menor do que 10 centímetros, então o índice é I3, tá bem? Já essa peça aqui, ó, tá? A distância aqui é de 25 centímetros, tá? E você precisa alinhar 2 peças, né? De diâmetros diferentes, então você vai precisar usar o índice I6, tá? Então maior do que, vai ter que mexer o foco dos olhos aí mais que uma vez, tá bom? E aqui coloquei uma representação eu chamo de curva francesa, isso aqui ó, tem um nome técnico exato aí, não me lembro agora, mas imagina que você precisa traçar uma linha, né, em cada um desses pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4 e 5. Você precisa alinhar, né, essa ferramenta aqui de uma maneira que passe por todos esses pontos que você possa riscar aqui, tá? Então você usa o índice I16 para essa atividade aqui. Tá bom? Então são alguns exemplos aí. Aqui tem um exemplo, tá, de uma operação, né, real, muito comum em empresas, indústria mecânica aí, né, que você tem aqui o movimento controlado, tá, que é o giro dessa manivela aqui, tá, uma volta, por exemplo. Você tem o posicionamento da peça aqui, tá? Que é o índice I, aqui é o índice M, que é o movimento controlado, aqui é o índice I, que é o posicionamento da peça, e o tempo X, que é o tempo que vai ficar usinando aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo do uso, tá, da sequência MUST aí, ABG, MX e A, tá bom? Então, você vai ter aqui o movimento M, circular, né, controlado, pivotado aqui pelo eixo da manivela. Você vai ter o tempo de processamento automático da máquina e vai ter o alinhamento da peça aqui, tá bom? Então, é nesse caso aqui que você faz uso desse modelo de movimento aqui. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Por esse vídeo aqui é tudo. No próximo vídeo nós vamos dar uma olhada no uso de ferramentas, tá bem? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.